Tudo centraliza-se em Jesus Cristo. Ele é o centro. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do homem. E a Bíblia aponta para o Senhor Jesus. A história da redenção nos leva ao Senhor ressurreto. E é necessário crer pela fé e entender, compreender a história redentiva conforme o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. E o Espírito Santo revela a nós o que está por vir por meio da palavra de Deus. O Espírito Santo, ele glorifica a Jesus Cristo, porque ele recebe de Jesus tudo e revela a nós. Ele é o Espírito da verdade. Tudo se cumpre em Jesus Cristo e é a Ele a quem devemos ouvir e obedecer. Estudar a Bíblia, a história da redenção, nos ajuda a conhecer e a aplicar melhor a palavra de Deus em nosso viver diariamente. Temos que considerar 3 conceitos bíblicos, porque esses conceitos incluem e acentuam os principais aspectos destacados na história da redenção. Primeiro, o reino de Deus, ele foi trazido à existência pela obra criativa de Deus. Na criação, Deus fez o pacto e tinha uma maldição do pacto: certamente morrerás se o homem desobedecesse, comesse do fruto, certamente morrerás. E essa maldição foi executada por Deus por meio do dilúvio universal. Mas a criação continuou. A criação continuou e assim também todas as formas de vida, a ordem do mundo continuou e a vida continuaria protegida, sustentada por Deus, que governava soberanamente o seu reino. Segundo, o pacto de Deus com a sua criação continuou. A bênção do pacto foi executada também pela graça de Deus. Ela foi apresentada como revelação comum ou geral a toda a criação e apresentada de uma forma redentora a Noé e sua família. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras. E o relacionamento de amor, o vínculo que uniu o Criador com seus vice-gerentes foi mantido e ampliado. E esse vínculo, essa aliança, foi o meio pelo qual Deus administrou o seu pacto da criação, como também o pacto da redenção. E isso significa que os mandatos
daquele pacto da criação também continuaram, permaneceram. Mandato cultural, domínio sobre toda a criação. O social, a família. E o espiritual, o descanso. Culto a Deus, o descanso. Permaneceram esses pactos. E até hoje valem para nós também. Terceiro, Deus continuaria a atuar por meio dos vice-gerentes da aliança. Adão e Eva tiveram esse papel importante de serem vice-gerentes ou mediadores antes da queda, antes do pecado. E Deus lhes havia assegurado que a descendência da mulher, lá em Gênesis 3, 14 e 15, a descendência da mulher seria um meio de Deus para a preservação do seu reino. E assim, também, a manutenção da aliança e a revelação, a aplicação da sua graça a toda a criação foram mantidas e foram a garantia aos homens e mulheres caídos, pecadores, uma garantia de que Deus poderia comunicar-se com eles e que a graça redentora poderia alcançá-los. Então, Deus mantendo o seu pacto, revelando e aplicando a sua graça a toda a criação, garante aos homens e mulheres, nós, assim como garantiu no passado, que Ele poderia comunicar-se conosco e que a graça poderia nos alcançar. Esses três conceitos, bem resumidos, né? Conforme diz o Van Grunheim, ele chama esses três conceitos de cordão dourado e que estão presentes desde a criação até a consumação. E isso é importante termos isso em nossa mente, em nossos pensamentos, e porque eles servem como fatores unificadores da revelação de Deus, como registrado aqui no Antigo Testamento e no Novo Testamento. A família de Jacó cumpriu o mandato espiritual, a família de José, eles cumpriram o mandato espiritual, a família da aliança também cumpre o mandato social. E esse mandato social refere-se ao relacionamento, envolve relacionamentos com Deus e relacionamentos com a família, envolve a liderança dos pais em saber guiar as suas famílias segundo a ordem de Deus. E esse relacionamento, esse mandato, que refere-se ao relacionamento entre as famílias, entre as pessoas
que estão incluídas no plano, no pacto redentor de Deus. Isso também inclui esse mandato social, inclui o casamento, a formação de famílias, a obediência à vontade de Deus em todas as relações humanas. Pacto, mandato, tudo vontade de Deus. Mandato social, casamento, famílias, relacionamentos humanos em obediência à vontade de Deus. E vários aspectos do mandato social são vistos, mencionados aqui em Gênesis, na história, né, do Antigo Testamento. E isso podemos deduzir de que ele possui uma importância vital no reino de Deus, porque Deus criou a família. E é de importância isso no cumprimento das promessas da redenção por meio da descendência da mulher e naqueles escolhidos para ser o povo de Deus. Gênesis 37 até o capítulo 50 mostra para nós a família, mostra a vida em família, a vida familiar de Jacó e de seus filhos, e também a vida social. E os relacionamentos foram tensos. Nós podemos ver em Gênesis 37, no versículos 3 e 4, quando Jacó demonstra que ele amava mais José do que todos os outros seus filhos, e isso cria um ódio de seus irmãos, e seus irmãos já não tinham paz para conversar com José, nem seu pai. Então foi um relacionamento tenso entre pai e filhos. E os relacionamentos entre os irmãos de José também foram tensos. Isso levou à fragmentação da família. Lá em Gênesis 37, de 31 a 35, quando eles decidem matar José, então uns queriam a morte de José, mas veio Rúben. Não vamos matá-lo. Aí vamos jogá-lo na cisterna. A intenção de Rúben era salvar José, mas então houve essa fragmentação, houve muita separação, muita confusão na família de Jacó, nos filhos, nos irmãos de José. O casamento e a família de Judá, que é um dos filhos de Jacó, o casamento dele, a família dele, não, de forma alguma, não eram exemplares. Podemos ver lá em Gênesis 38 o comportamento, as atividades sexuais dos filhos de Judá não agradavam a Deus, eram pecaminosas, e os seus filhos, e Onã, tinham atividades sexuais erradas. E a armadilha que a sua nora, Tamar, fez, e na qual Judá caiu, não eram exemplares. E o casamento de José com a filha de um sacerdote egípcio,
Isso não afastou José da sua devoção a Deus. José, ele, tornado Faraó, o torna governador do Egito, lá em Gênesis capítulo 41, a partir do versículo, no versículo 44 até o 52, o Faraó, ele disse a José, como Moisés registrou aqui, eu sou Faraó, mas sem a sua ordem, José, ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. Então, dando autoridade para José, ele se tornou um vizir, né? E Faraó chamou José, Faraó muda o nome de José para um nome egípcio. Ele diz que agora José se chamaria Zafenate Paneia. E lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José percorreu toda a terra do Egito. E José tinha 30 anos de idade. Que interessante isso! José teve seu nome mudado para um nome egípcio, que geralmente estava ligado a alguma divindade egípcia. Casou-se com a filha do sacerdote Potífera, Azenate. Mas José manteve a sua devoção a Deus. José manteve a sua fé. Ele cria e ele entendia que Deus estava governando, que Deus estava soberano sobre ele, sobre todos os acontecimentos. E ele tinha esperança em Deus. A sua devoção não foi abalada. Ele continuou firme, olhando para Deus, servindo a Deus em todos os momentos. E cada um dos irmãos de José teve famílias. E os membros de cada uma delas foram contados como descendência da aliança, da qual a nação prometida seria desenvolvida. Deus, apesar das falhas, das aberrações por parte de Jacó e de seus filhos, Deus preservou a família e a guiou, conduziu para um lugar, para uma área onde ela seria protegida e prosperaria, tornando-se finalmente o povo numeroso que Deus havia garantido a Abraão, lá em Gênesis 15, que a sua descendência seria como as estrelas do céu. E na vida de Jacó, na vida de seus filhos, Deus revelou o papel importante que uma família frutífera tem no cumprimento das promessas da aliança, na realização dos propósitos de Deus, do seu reino universal. De certo modo, o mandato social também poderíamos chamar de espiritual, porque ele nasce da vontade de Deus.
Deus criou a família, Deus quis criar a Eva. Não foi Adão que pediu, foi Deus que viu que o homem estava só e criou Eva, criou a mulher para ser a companheira, a auxiliadora do homem. E eles tinham que se multiplicar, ser fecundos, dominar, cuidar da terra e ter um dia de descanso para a glória de Deus. Em todos os dias da sua vida, o ser humano em família deveria voltar os seus olhos para Deus, devotar-se somente a Deus, o Senhor Criador, porque Deus estava governando, Ele tinha feito um pacto, Ele tinha feito uma promessa, Ele fez a aliança e Deus ia cumprir os seus propósitos dentro desse pacto, dentro dessa aliança, e o ser humano deveria cumprir os mandatos. E de certa forma, mesmo com todas as falhas, erros, Jacó cumpriu, a família de Jacó cumpriu o mandato social. E Deus preservou a família, assim como Ele preservou a família lá de Noé, agora Ele preserva a família de Jacó lá no Egito. E Deus providenciou a descendência da mulher, Jesus Cristo, o bebezinho que nasceu de Maria. Deus providenciou Maria, Deus providenciou José para serem os pais de Jesus. Jesus cresceria dentro de uma família humana e ele, como homem, como um ser humano, precisaria de uma família. Jesus cresceu no meio de uma família, tendo pai, tendo a mãe, tendo irmãos e irmãs. E Jesus cumpriu também todos esses mandatos. Então, veja bem, lá na criação, Deus já estava providenciando todas as coisas para a chegada do Redentor. Pela sua graça, pela sua misericórdia. Jesus Cristo é o descendente prometido em Gênesis 3, 14, 15. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Senhor ressurreto, porque Ele venceu a morte, venceu, derrotou o inimigo, o diabo, esmagou a cabeça da serpente. E Jesus Cristo governa. Jesus Cristo está sentado no trono, à direita de Deus, Pai. A família aqui na terra cuidou do menino Jesus e ele cresceu e ele se tornou um homem. E quando ele foi batizado, Deus falou: este é o meu filho amado, ele é o Filho de Deus. Jesus Cristo veio para redimir a humanidade. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, único e verdadeiro. Só podemos estar em aliança com Deus, porque Deus
fez a aliança e Deus preserva e sustenta a aliança. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a nova aliança, que agora é feita por meio de Jesus Cristo, seu Filho amado. Creia, entenda, o Espírito Santo ministre em cada coração.